boa tarde a todos. Meu nome é Geórgia, eu sou gerente da administração da ciência farmacêutica dentro da DIAF, né? Sou farmacêutica também. E hoje a gente está aqui para falar então um pouquinho sobre o programa de prevenção da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório, ou palivizumab. Esse ano a gente optou por conversar um pouco mais sobre o fluxo de solicitação e distribuição. Ano passado, como a gente apresentou o sistema novo Vigilantes para vocês, esse ano a gente optou então por dar uma relembrada no fluxo de solicitação e distribuição. Também vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo, relembrar e mais um pouco sobre o sistema Vigilantes. Bom, nos dois primeiros slides então eu vou brevemente falar sobre o vírus, em seguida sobre o protocolo, e aí a gente vai conversando, relembrando algumas coisas importantes do nosso fluxo. O vírus sincicial respiratório, então ele é o causador frequente de infecções do trato respiratório, sendo que em adultos ele se manifesta com sintomas semelhantes de uma gripe comum, porém em grupos de risco, como nas crianças menores, principalmente as acometidas por doenças crônicas, o vírus atinge as vias aéreas inferiores, ocasionando geralmente uma bronquiolite, evoluindo para uma bronquiolite, uma pneumonia ou uma broncopneumonia. O tratamento da infecção do vírus sincicial, ele é sintomático, né? E a profilaxia indicada, então, seria a imunização com o palivizumab. O palivizumab ele é um anticorpo pronto, né? Por isso a imunização que ele produz é passiva, né? Sendo a imunização sendo feita apenas por 30 dias, né? Por isso a necessidade de uma aplicação a cada 30 dias, sendo até 5 aplicações ao ano, dependendo da sazonalidade de cada estado. Todo o palivizumab distribuído em Santa Catarina, ele é adquirido pelo Ministério da Saúde, em 2 apresentações. Temos de 50 mg e de 100 mg. Aqui a gente optou por colocar o valor de cada ampola para tentar sensibilizar vocês em relação ao desperdício dessas ampolas, né? Então, uma ampola de 50 mg ela custa R$ 1.100 em torno, e uma de 100 mg R$ 2.200. E a dose calculada do palivizumab ela seria através do peso da criança, né? Então 15 mg por quilo. A partir de 2013, o Ministério da Saúde ele aprovou o protocolo do uso do palivizumab. Então as crianças que podem receber o palivizumab seriam as que estão dentro dos critérios de inclusão, que seriam eles crianças com menos de 12 meses de idade, que nasceram prematuras com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, e as crianças com até 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica decorrente da prematuridade, ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada. Essas crianças que entram nesses critérios, então elas vão receber até 5 aplicações anuais, como eu já havia falado, né, uma a cada 30 dias, e essa aplicação está dentro de uma sazonalidade. De acordo com um estudo feito pelo Ministério da Saúde, foi constatado que o vírus ele tem maior circulação entre os meses de abril e setembro no sul. Então, por isso a nossa sazonalidade de abril a setembro. Até ano passado, a nossa aplicação começava em abril. Porém, chegou a atenção da DIAF que a partir de março, né, já ocorrem muitas internações por infecção das vias aéreas. E então, esse ano a gente resolveu, juntamente com a comissão médica do palivizumab, a aplicação, então, vai começar esse ano em março. Já está liberada em março, né? Então, os pacientes que iniciarem em março, com a aplicação das 5 doses, eles vão ter a última aplicação em julho. Se o paciente iniciar em abril, a última dose dele vai ser em agosto. Os pacientes que iniciarem a partir de maio, as doses mensais serão até o final da sazonalidade,
sendo a última em agosto. Aqui eu só queria reforçar, né, e lembrar a todos que não são feitas as aplicações fora dos meses da sazonalidade. O número de aplicações, elas serão autorizadas para cada paciente dependendo da idade, conforme o critério de inclusão, conforme o protocolo. E os pacientes, eles receberão o palivizumab enquanto se enquadrarem na faixa etária. Esses pacientes, eles vão receber o palivizumab através da abertura de um processo. Como se dá essa abertura de processo? Então, tem duas opções. O paciente ele é ambulatorial e a abertura do processo vai ser feita através da farmácia do CEAF do município de residência. Ou o paciente internado, a abertura do processo vai ser feita na regional de saúde a qual pertence o município que essa criança estará internada. Para a abertura desse processo, então, nós temos alguns documentos obrigatórios, né? Tem os documentos pessoais, que seriam certidão de nascimento, CPF e RG do responsável, cartão nacional de saúde, comprovante de residência. A ficha de solicitação do palivizumab, ela deve estar totalmente preenchida e assinada. A receita médica e o termo de consentimento assinado pelos responsáveis. Eu também gostaria de lembrar que não é necessário a LME. A partir do momento que a gente começou a usar o Vigilantus, não é mais necessário. O porquê da LME? Porque antes o palivizumab, então ele estava dentro do Sismedex e o Sismedex exige LME. Mas agora que ele saiu, que ele está no Vigilantus, né, então não necessita mais o encaminhamento da LME. Essa solicitação, então, dos documentos, né, para pacientes internados, a gente também é obrigatório ter um relato médico e atestando, né, a situação da criança atual. E para atendimento ambulatorial, então o médico deve descrever a patologia, por exemplo, de um paciente cardiopata, né, vai descrever o grau de hipertensão pulmonar, o uso de medicamentos que a criança está fazendo. É obrigatório também para os prematuros e portadores de doença pulmonar crônica da prematuridade o resumo de alta. Muito importante isso para análise do diagnóstico da criança, né? A partir do ano passado, então, a gente começou a utilizar o Vigilantus, né? É através dele que a gente controla as solicitações. Ele é um programa desenvolvido pela DIV. E através desse programa, então, nesse programa, ele abriu pra gente, né? A gente conseguiu agilizar muito esse processo, que antes ele demorava em média 2 semanas, e agora a gente conseguiu agilizar muito sendo online. Então, não precisa mais o envio do processo físico até a DIAF, né? Então, vocês cadastram os dados do paciente e anexam os documentos digitalizados e em 1, 2 dias, a gente consegue estar analisando isso. Então, agilizou muito esse processo, né? Se for a primeira solicitação, o paciente tem que fazer um novo cadastro. A farmácia, a unidade tem que fazer um novo cadastro. Se for a segunda solicitação, vai alterar apenas o cadastro que já foi feito na sazonalidade anterior. Então, como eu havia dito, não é necessário mais o envio do processo físico à DIAF. Ano passado a gente ainda estava recebendo porque o programa Vigilantus era novo, muita gente ainda não estava conseguindo acesso ao sistema, né? E a gente ainda abriu essa brecha. Então, mas esse ano não tem mais envio do processo físico à DIAF, né? Vai ser apenas pelo sistema. Então, se a solicitação ela for deferida, vai ser encaminhado esses documentos à Regional de Saúde. Se a solicitação for indeferida, os documentos serão arquivados no próprio município. Como que vocês vão fazer esse acompanhamento das avaliações, então? Ver se foi deferida ou indeferida. Hoje, nessa apresentação, a gente não vai estar entrando em detalhes sobre o sistema Vigilantus, né? Porque eu acredito que a maioria já tenha conhecido, já
conheceu ano passado, mas para as pessoas novas, em seguida eu vou mostrar para vocês. A DIAF, ela elaborou um manual do usuário do Vigilantus, então lá está tudo descrito, tem todos os prints da tela, você consegue facilmente se achar se você está com dúvida. Então, depois eu vou mostrar para vocês onde está disponível esse manual, bem interessante e importante para vocês. Mas aqui, nessa tela, só para lembrar vocês, né, então que vocês vão estar fazendo o acompanhamento dos pacientes, né? Os pacientes em azul, eles serão os autorizados, os em vermelhos, os negados, e em laranja, os que estão pendentes, por falta de algum documento ou receita médica, algum dos anexos obrigatórios do processo. Hoje a DIAF está trabalhando com 17, ela distribui Palivizumab para 17 regionais, tem um polo por regional, para o atendimento ambulatorial. No caso de aplicações para pacientes internados, aí a aplicação é intra-hospitalar. A gente queria pedir para vocês, né, continuar fazendo uma rotina que eu acredito que vocês já tenham, que é de concentrar as aplicações em determinados dias para o compartilhamento dos frascos, né, para a gente evitar o desperdício. E a regional, ela fornecerá ao polo de aplicação a lista, então, dos pacientes autorizados, que vai ser retirada do sistema Vigilantus. O polo de aplicação, ele entrará em contato com os responsáveis pelos pacientes para agendar essa aplicação. Essa aqui é a lista, então, dos pacientes que será retirada do Vigilantus, né? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algumas coisas. Vocês têm que sempre prestar atenção na data de início e fim que vocês estão buscando esse relatório. Tem que ser sempre do mês vigente para gerar a lista dos pacientes autorizados naquele mês. Outra coisa que vocês precisam muito prestar atenção é selecionar apenas os pacientes autorizados, né? E tomar cuidado que daí para gerar somente a listagem com os pacientes autorizados. Vocês vão clicar ali no botão em buscar e vai aparecer todos os pacientes. Se vocês quiserem gerar o relatório, vocês vão apertar aqui em relatório e vai sair um relatório como esse, né, com várias informações do paciente, nome, município, nome da mãe, mas o principal aqui é o contato da criança para poder fazer o agendamento no polo de aplicação, né? Então, através desse relatório, o polo de aplicação pode entrar em contato para fazer o agendamento. Sobre o registro das aplicações no Vigilantus, que é muito importante, a gente queria reforçar que ele precisa também ser todo preenchido pelo aplicador e assinado pelos responsáveis, tá? Aí vai ser enviado à regional, o farmacêutico da regional ele vai fazer o registro dessa aplicação no sistema até o último dia do mês, né? A regional vai incluir esse recibo digitalizado no Vigilantus e arquivar no processo físico do paciente. Qualquer outra informação que vocês precisem sobre esse registro da aplicação vai estar também disponível no manual do usuário do Vigilantus. Esse ano a gente está com uma funcionalidade nova que é o controle de consumo, né? Vocês vão poder ter acesso ali no dados de estoque do Palivizumab e a DIAF vai utilizar então esse controle de consumo para fazer a distribuição mensal. O que vocês precisam verificar? Se os valores que estão ali nessa planilha estão corretos, porque a gente vai, a partir desses valores que a gente vai avaliar a distribuição do próximo mês. Então, depois que vocês digitalizaram todos os recibos, vocês vão conferir, né, o total consumido no período e o total de perda para ver se bate com a realidade de vocês, se está condizente. Caso tenha alguma divergência, vocês vão enviar essa planilha, né, com os dados corretos para a DIAF por e-mail. Essa planilha, então, vocês vão preencher ela com a regional de saúde, o número do telefone e endereço, caso a gente precise, e vão
preencher os estoques iniciais, a quantidade aplicada, para que a gente possa realmente corrigir isso e ajustar para a próxima distribuição. Então, o envio do Palivizumab ele é feito sempre para as regionais de saúde. Ele é feito juntamente com as vacinas, através do almoxarifado da DIV, sempre na primeira quinzena de cada mês. A quantidade enviada, então, ela vai ser calculada pela DIAF, geralmente no dia 15 de cada mês, e a partir do consumo do mês anterior e a listagem dos pacientes que vai ser extraída do sistema. Para qualquer informação sobre o programa Palivizumab, então, vocês podem acessar através do portal ces.saude.sc.gov.br, né? Vão em Vigilância em Saúde, depois Assistência Farmacêutica, no campo do componente estratégico, e lá vai estar o Programa de Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório. Essa é a tela, então, que vai abrir o Programa de Prevenção, e aqui tem todas as informações e documentos que vocês necessitarem. Aqui bem em cima, vocês podem ver o manual do Sistema Vigilantus, então, que é uma versão, né, feita agora. Eu acho que a Samila, nossa farmacêutica, ela já passou por e-mail para vocês do manual, mas caso vocês, qualquer momento vocês precisem, ele estará aqui disponível, assim como qualquer orientação sobre o Palivizumab, os documentos para abertura de processo, ficha de solicitação, o recibo de aplicação, né, declaração, os ofícios, até a webconferência de 2015. Então, tudo que vocês precisam saber sobre o programa vai estar aqui. E caso vocês tenham alguma outra dúvida que não esteja ali, que vocês não consigam sanar sozinhos, aí vocês podem ligar, né, para o 3665-4524, que é a farmacêutica Samila, ou podem entrar em contato comigo também, que é no 4513. Aqui tem o e-mail do Palivizumab, que eu acredito que vocês já conheçam, né, por estar sempre entrando em contato e mandando o consumo. E eu queria agradecer, então, esse foi mais uma palestra para a gente relembrar o fluxo, né, porque a gente vai começar agora, então, em março, a gente já está tendo locais que já estão aplicando, então a gente queria mais reforçar alguns pontos que ano passado que foram os pontos que ficaram em mais dúvidas do ano passado, né? Então, eu queria agradecer a todos, muito obrigado pela participação, por tirarem esse tempo para, né, aprender um pouquinho mais e trocar algumas ideias. Então, a gente está aberto agora a perguntas